O vídeo que você verá a seguir está baseado na obra de João Tavares Calixto Júnior, Vida e Morte de Isaías Arruda, Sangue dos Paulinos, Abrigo de Lampião. No ano de 1926, mais precisamente aos 15 de março, ocorreu em Missão Velha um dos episódios de maior repercussão da história do lugar. O assassinato dos militares Fernando Porto e José Pereira do Nascimento, tenente e sargento, respectivamente, da Força Policial do Ceará. Logo se atribuiu a Isaías Arruda, o rumor popular, um dedo no acontecimento. O tenente fora o mesmo que, alguns anos antes, entrara em conflito em Cedro, defenestrando a bala o futuro mandão de Missão Velha para Aurora. Especulou-se ainda que o motivo teria sido a insurgência do militar quanto à proteção do governo ao cangaço, sobretudo a Lampião. É como conta em carta ao Diário da Noite do Rio de Janeiro o advogado Adalto Fernandes, em que acusa o governador Moreira da Rocha e Isaías Arruda de protetores de Lampião. O ocorrido deu-se na atual Avenida Luiz Maia, antiga Avenida Brasília, nas imediações da Rua do Trilho de Ferro. Mesmo local onde foi dada a continuação à Rua São Francisco em Missão Velha. Aberto o inquérito, foi presidido pelo delegado de polícia de Fortaleza, o Major Alfredo Weiner, que desembarcava em Missão Velha 4 dias após o crime. Quanto aos denunciados, todos ligados diretamente a Isaías Arruda: José Pereira de Figueiredo, Zé Pereira, que era seu primo; Manuel Florentino de Brito, mais conhecido como Manuel Salgueiro; Júnior Arruda, irmão de Isaías Arruda; Raimundo Gomes dos Santos, filho de Bernardino Gomes dos Santos; Raimundo Nonato Bezerra, o Doca Chofé; Ferrugem, Manuel Francisco de Licena Sobrinho; João Serra, Agripino de Tal, Peia Onça, José Pedro e Paulo Gomes. O Dr. Olavo Oliveira atuou como advogado dos réus e pelos familiares das vítimas, o Dr. Gomes de Matos. Sobre esse episódio, salienta-se aqui o que foi apontado por um dos envolvidos: Manuel Salgueiro, antigo cangaceiro dos Chicotes de Brejo dos Santos, na ocasião do grupo de Isaías, capturado em Juazeiro em 1928 pelo tenente José Bezerra. Manuel Florentino de Brito, o Manuel Salgueiro, era homem de rara robustez física. Nascido em 1904 em Salgueiro, Pernambuco, daí o apelido, tinha cor morena escura e cabelos pretos e quase lisos. Viveu até 1922 em sua terra natal, antes de vir ao Ceará, e ao passar por Missão Velha, conseguiu colocar-se nos trabalhos da Estrada de Ferro, onde ficou residindo de forma definitiva. Pouco depois, fez amizade com o coronel Isaías Arruda, de quem se tornou grande amigo e a quem defendia por meio dos maiores elogios. Depois de algum tempo, Salgueiro casou-se com a senhora Dinha, da família Gabriel de Missão Velha. Em entrevista publicada em O Ceará, no dia 30 de agosto de 1928, nega terminantemente ter feito parte do grupo de cangaceiros de Isaías, afirmando que a única vez que entrara em bandos armados foi quando o citado mandão organizou elementos para conter os revoltosos da coluna Prestes. Apesar de contestar que tenha ajudado a assassinar o tenente Fernando Porto e o sargento Nascimento em Missão Velha, confirma que assistiu à consumação do crime, narrando com riqueza de detalhes, conforme exposto
na edição citada de O Ceará, como veremos a seguir. O sargento Nascimento havia dado umas pancadas em Raimundo Ferreira e mais tarde houve um encontro entre o aludido sargento e um irmão de Raimundo, de nome José Pereira, que se fazia acompanhar de Manuel Salgueiro, Ferrugem e Raimundo Bernardino. O sargento explicou a José Pereira que somente depois do incidente ficou sabendo que Raimundo era seu irmão. Essa explicação deu margem a uma discussão entre os dois, de que resultou o sargento Nascimento dar voz de prisão a José Pereira, que sacou de um revólver. O sargento, por sua vez, utilizou de uma pistola que engasgou ao ser detonado o primeiro tiro. José Pereira fez 2 detonações, quase a queima-roupa, contra o sargento, que foi também alvejado pelas costas pelo indivíduo Raimundo Bernardino. O tenente Porto, que se achava próximo ao local, quando tentou intervir na luta, foi segurado pelo cangaceiro Ferrugem, que o assassinou. Depois do crime, Manuel Salgueiro fugiu em companhia de Ferrugem para Brejo dos Santos, hoje Brejo Santo, no Ceará, onde foram os dois acoitados por Antônio Grangeiro, que falecera pouco tempo depois. Em 1927, Manuel Salgueiro regressa à Missão Velha, onde respondeu à júri popular e foi absolvido. Indagado sobre o que se passara entre ele e Ferrugem em Brejo dos Santos, fez-se omisso nas declarações, o que se fez pensar o juízo popular na época em crime de assassinato praticado por Salgueiro ao colega de cangaço. Manuel Francisco de Lucena Sobrinho, o cangaceiro Ferrugem, primo legítimo de Zé Gonçalves, José Gonçalves de Lucena, e que também integrara o grupo de Lampião, foram entregues pelo rei do cangaço ao próprio Zé Gonçalves, já que vivia doente, era asmático, após um insucesso na invasão a Mossoró. Deveu-se isto à gratidão de Lampião a Zé Gonçalves, por este ter lhe ajudado na fuga junto ao bando da propriedade de Isaías Arruda, em Aurora. E como mais tarde se tratará, Ferrugem veio a falecer no sítio Bodó, em Missão Velha, propriedade de Zé Gonçalves, em fevereiro de 1927. Manuel Salgueiro, depois de absolvido, continuou a morar em Missão Velha, onde foi preso novamente em 1928. Revelando grande dedicação a Isaías Arruda, disse que sempre via na casa de seu chefe grande quantidade de munição para fuzil e rifle, asseverando ser a quantidade tão avultada que nem se podia calcular. Como dito, a prisão de Manuel Salgueiro foi realizada pelo tenente José Bezerra, em Juazeiro do Cariri, juntamente ao cangaceiro Pedro de Rita, este apontado por haver tomado parte num assalto a Apodi, no Rio Grande do Norte, saqueada no ano de 1927. Os referidos bandoleiros chegaram de trem à Fortaleza no último dia de junho de 1928, escoltado por 6 praças, a fim de serem recolhidos à cadeia pública. Em O Ceará, no dia 4 de julho de 1928, nós podemos ver a notícia da prisão de Manuel Salgueiro, e nesta, um fato inusitado vem à tona. Isaías Arruda manda recado ao tenente José Bezerra com o seguinte teor: diga ao tenente Bezerra que não sou Chico Chicote e não temo nem o diabo. Isso tendo em vista o envio do tenente Antônio Leite, junto a 10 soldados à Missão Velha, pelo tenente Bezerra, para capturar o bandido João Serra. Também peça importante do grupo de Isaías. Para isto, mandou chamar o primo José Cardoso de Figueiredo, seu cabo de guerra,
em Ipueiras, juntamente com todo o elemento que mantinha em Aurora. Manuel Salgueiro, declarando à imprensa em entrevista no jornal O Ceará, de 30 de agosto de 1928, afirmou não saber o motivo daquela prisão. E ao ser perguntado se tinha remorsos pela morte do tenente Porto, respondeu titubeante que não havia tomado parte naquele assassinato. A uma certa altura, a entrevista do jornalista com Salgueiro foi interrompido por Pedro de Rita, que, meio exaltado, mandou que o mesmo calasse a boca. Salgueiro gaguejou alguma coisa, mas Pedro disse com veemência que tinham ordem para não falar e, portanto, não diriam nada. De certo, a ordem era estrita para que não mais houvesse nenhum comentário sobre este fato. A palavra de Isaías, que era lei, deveria ser cumprida. No entanto, discorreu contra o mandão de Missão Velha, Doca Chofé, outro cangaceiro do bando, preso também em Fortaleza. Acusou Doca, o chefe Isaías, afirmando ter saído da sua boca as palavras que ordenaram o extermínio dos militares em Missão Velha. Ecoou forte na capital estes relatos, sendo a notícia também disseminada pelos rincões do interior do estado. Mesmo depois de algum tempo, teve relembrado e acompanhado o andamento por parte da imprensa, como mostra o jornal O Ceará, de 9 de agosto de 1928, que diz assim: a Câmara Criminal do Superior Tribunal de Justiça acaba de mandar submeter a novo júri os perversos matadores do tenente Fernando Porto e Sargento Pereira, ambos trucidados barbaramente em Missão Velha por capangas de Isaías Arruda. No Correio da Manhã de Salvador, em 21 de setembro de 1927, uma carta de um correspondente do Cariri expressa a indignação pela expansão do banditismo na região e aponta o crime contra os militares em Missão Velha como vítimas da força truculenta do coronelismo local, que eram imunes às sanções da justiça e do governo estadual. Assim publicou o jornal baiano. Esse banditismo tem duas faces. Uma delas é formada por elementos sórdidos e o seu tipo é o capanga, o salteador da bolsa e da vida do nosso sertanejo. A outra pelo coronel, o protetor do outro elemento, que com ele divide o produto do saque. Para ambos, e notadamente para o coronel, magnata, as graças dos situacionistas e nenhuma penalidade. Em prol do bandido de gravata, senhor de engenho e da prefeitura, toda a impunidade e proteção oficiais. Um exemplo, além de muitos outros, o de Missão Velha. Nesta feliz vila, os crimes são inúmeros, inclusive o sacrifício da própria milícia estadual, da qual 2 elementos foram assassinados: o 2º tenente Fernando Porto e o 1º sargento José Pereira, trucidados em emboscada, com rapinagem. Nem por isso, o chefe do vandalismo Missão Velhense, o coronel Isaías Arruda, deixou de ser o prefeito local à força de fuzis semi-oficiais. Após o assassinato, os corpos dos militares foram sepultados no cemitério público de Missão Velha. Nos assentos de óbito, livro de registro de óbitos da paróquia de São José, em Missão Velha, fez menção o padre Horácio Teixeira. Foi assassinado o tenente Fernando Porto, com 34 anos de idade, casado com Maria de Lourdes Porto. Seu corpo foi sepultado no cemitério desta vila. Aos 15 de março de 1926, nesta vila, foi assassinado o sargento José Pereira do Nascimento, com 25 anos de idade, solteiro,
filho de pais não conhecidos. Seu corpo foi sepultado no cemitério desta vila. Em conformidade do que dispunha a lei número 1642, de 8 de novembro de 1918, concedeu o governo do estado do Ceará a pensão a Dona Maria de Lourdes Porto, viúva do segundo-tenente Fernando Porto, assassinado no desempenho dos seus deveres.